Vivo. Graça e paz, que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que bênção, que bênção. Louvado seja o Deus eterno de Israel. Que maravilha, uma pessoa já entrou. Pedro Lucas acaba de entrar. Yasmin Alves, Deus abençoe. Pastora Neia, boa noite para quem está chegando, para quem está se conectando aí através dessa live. Deus esteja abençoando. Nossa irmã Tereza também entrou. Deus esteja abençoando a sua noite. Noite essa de frio aqui na cidade de Búzios. Mas eu tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua vida. Gabriela Gama também junto conosco nessa noite. Deus abençoe sua vida. Gabriela, seja bem-vindo. Vamos estar aguardando aí para a nossa Home Life Church nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. É muito bom estar com você aqui nessa noite. Nossa querida amiga doutora Rose Pérez também chegando aqui conosco. Deus abençoe, Rose, saudade de você. Estamos juntos, conectados por esse instrumento tão especial. Muito boa noite, Gabriela. Deus esteja abençoando, muita paz para o seu coração, você que se conecta conosco nesta noite, que Deus possa estar enchendo o seu coração de muita paz. Aproveita aí para avisar as outras pessoas, como no domingo passado nós não tivemos a nossa live, eu estava lá na cidade de Itaguaí, juntamente com a pastora Neia, a gente estava fazendo ali um encontro e acabou que não deu tempo da gente chegar para a nossa transmissão ao vivo. Mas nós estamos aqui nessa noite, esse domingo especial, abençoado, e louvando a Deus pela sua audiência, nesse horário tão nobre, tão especial. Eu quero também agradecer a entrada aí do nosso querido irmão Robson, lá de Barra Mansa, a nossa irmã Giovana, muita saudade, Giovana. Deus esteja te abençoando, sempre presente em nossas orações, sempre orando por ti, pelo teu amado filho, que Deus esteja abençoando graciosamente a sua vida. Chama o pessoal que a gente vai entrar, né? A gente já está ao vivo aqui, mas eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, nessa Home Life Church, uma palavra que eu tenho certeza vai edificar, vai abençoar a sua vida, né? E eu quero já agradecer nesse horário nobre, nesse horário tão especial, você está conectado conosco, você está sintonizado conosco, através desse instrumento tão poderoso que é o Instagram, para abençoar a sua vida. Chame seus amigos, chame as pessoas, que nós vamos então estar aí compartilhando a palavra. Nosso querido irmão Mateus Araguês também entrando agora. Deus abençoe sua vida, Mateus. Convida aí a sua mãe, a nossa irmã Kátia Araguês, para juntos estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor nessa noite de maneira rápida, clara. Eu quero edificar a sua vida, eu quero compartilhar com você algo que eu tenho certeza vai em muito abençoar a sua vida. Sempre um prazer a sua audiência, sempre um prazer ter você aí do outro lado da tela compartilhando conosco esse momento tão especial, esse momento tão rico, tão específico de estarmos juntos, como disse, através dessa Home Life Church nessa noite. Deus te abençoe. Estamos dando aqui pelo menos mais um minuto para o pessoal estar entrando, né? Algumas pessoas às vezes com dificuldade para se conectar, mas nós estamos esperando aqui o pessoal entrar para a gente estar compartilhando algo muito importante da parte de Deus para o seu coração. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Se você tem aí no seu celular, aperte o coraçãozinho aí, né, para que a nossa audiência suba aí. Nossa querida pastora Paula Barbosa também entrando agora. Aperte o coração aí, que à medida que você vai apertando o coração, né, o Instagram também vai chamando outras pessoas para participar dessa live nessa noite. Então é só apertar, glorificar o nome do Senhor e mais uma vez aí agradecendo pela sua audiência, pela sua presença nesta noite de domingo, uma noite fria aqui na cidade de Búzios, uma noite chuvosa, mas uma noite muito especial. Nosso querido irmão Marcos, doutor Marcos conosco também.
Deus esteja abençoando Marcos Pérez, é sempre uma alegria. Nossa querida irmã Ivone também entrando agora na nossa Home Life Church nessa noite. Saudades da nossa pastora Paula e glória ao Senhor pela vida de vocês. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos. Nosso querido irmão Richard, Deus abençoe, Richard, a sua vida. Chama aí a sua mãe, chame aí o pessoal para a gente estar conectado. Nossa querida irmã Sara Salles também entrando agora. Que bênção, Sara. Sara ligou essa semana dizendo que estava com saudade. Nós também estamos com muita saudade, Sara. Nossa irmã Ágata, Deus abençoe, nossa querida irmã Ágata. Deus esteja abençoando fortemente a sua vida nessa noite. Nós agradecemos aí a sua audiência, né? Nesse horário tão especial, num horário tão nobre, da gente poder compartilhar algo de Deus para você. Hoje eu vou ser rápido, eu tenho aqui uma palavra rápida, certeira para você, que eu tenho convicção que vai abençoar esse momento que você está passando, esse momento que você está presenciando da sua vida. Eu tenho certeza que vai lhe ajudar, porque uma boa palavra, geralmente ela nos dá um destino, né? Ela nos dá uma orientação. É muito importante a gente ser nutrido por boas palavras, principalmente quando essa palavra vem de Deus, é um rema de Deus, né? Ela enche o nosso coração, ela nos abençoa, e o diferencial da palavra de Deus é que a palavra de Deus ela produz resultado. Às vezes você encontra um amigo que às vezes você está até preocupado com você, te dá uma palavra de incentivo, mas às vezes a palavra de um amigo ela não tem o poder para mudar uma circunstância na nossa vida. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus, ela muda toda e qualquer circunstância na nossa vida, né? E louvado seja o nome do Senhor. Nosso querido irmão Vitor, papai Vitor, né? Curtindo aí a sua filhinha nesses dias. Muito obrigado, Vitor, pela sua audiência, por você estar conosco aqui. Chame a sua esposa, chame as pessoas para que nós possamos estar participando aí dessa Home Life Church nessa noite, abençoando e abençoando a sua vida. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai fazer aí um efeito. Nosso querido irmão Livair Fontes, lá de Barra Mansa, também conectado conosco nessa noite. Muito obrigado, Livair, pela sua audiência. Gente de Barra Mansa, do Sul Fluminense, algumas pessoas do Rio de Janeiro, pessoal aqui de Búzios. Esse é o poder da internet, esse é o poder, né, de nós estarmos ligados aí através desse instrumento tão poderoso. Nossa querida irmã Lúcia já entrou, nossa irmã Lúcia Smith, que bênção, que glória podermos estar aqui, né? Nosso querido doutor Silas Cabral, Deus abençoe, doutor Silas, sempre uma alegria tê-lo conosco nessa Home Life Church. Deus abençoe sua vida. Que bênção, acho que a galera já está começando a entrar aí. Se você puder convidar alguém, faça isso durante a nossa ministração nesta noite, para que essas vidas sejam ricamente abençoadas. Você sabe que quando nós paramos um tempinho, né, para edificar a nossa alma, o nosso coração, ouvir a palavra de Deus, é importante a gente ter um princípio no nosso coração e na nossa mente, que o culto que a gente presta a Deus, todo culto que nós vamos oferecer e prestar a esse Deus poderoso, ele é sempre em duas vias, né? Você tem aquele momento que os céus tocam a terra e o momento que a terra toca os céus. Quero dizer com isso o seguinte, que há um momento em que da terra, ou seja, do nosso espaço físico onde nós estamos, nós podemos tocar os céus. E quando nós tocamos os céus, com certeza a resposta de Deus vem em nossa direção. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador. Todo aquele que se aproxima de Deus, seja por um minuto, seja por alguns segundos, Deus abençoa, Deus honra. Então, nenhum minuto da nossa vida que a gente decida no nosso coração nos aproximar de Deus, ele vai ser vão, porque Deus é galardoador. Deus, ele tem prazer em abençoar aqueles que se aproximam dele. Então, que bênção que vocês estão aqui, que honra podê-los ter
poder ter vocês aqui nesse horário tão nobre, tão especial desse domingo, nessa Home Life Church. Eu quero comentar um pouquinho hoje, eu quero falar hoje sobre uma das experiências tremendas da Bíblia. Todas as vezes que nós compartilhamos aqui as nossas lives, a gente tem dado assim alguns ensinamentos práticos na nossa vida espiritual, sem muita teoria, né, sem muito achismo, mas baseando-se em coisas práticas que auxiliam e ajudam a nossa caminhada e também a nossa fé. E mais uma vez eu quero agradecer aqui a nossa entrada da nossa irmã Sema, a entrada da nossa irmã Marli, muita saudade. Na sexta-feira eu matei saudade da irmã Sema, mas a irmã Marli, com muita saudade da irmã Marli também. Deus esteja abençoando a vida de vocês. Hoje eu quero falar aqui sobre a experiência do livro de Jó. Você sabe que Jó é conhecido, né, como aquele paciente, como aquele homem que sofreu, mas que teve uma grande vitória, porque ele, em momento algum, ele deixou de acreditar na providência de Deus. Eu não sei o momento que você está passando na vida, eu não sei as circunstâncias que você tem enfrentado nesses dias. Talvez você, claro que até num nível menor, mas talvez você esteja enfrentando sofrimentos como enfrentou Jó. Você esteja sendo tentado na sua fé, esteja sendo provado, e eu quero dizer para você que a vitória é certa em nome de Jesus. Deus vai lhe dar a vitória. Deus com certeza vai conceber o desejo do seu coração. Deus vai honrar, vai abençoar a sua vida. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre provações, falando sobre esses momentos difíceis que todos nós temos que passar em algum momento, aquele ciclo que a gente gostaria de adiantar, que a gente gostaria que fosse mudado, mas que é impossível ser mudado, porque são ciclos que Deus determina para a nossa vida, que servem para o nosso crescimento, servem para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento enquanto pessoa, servem também como ciclos que vão nos trazer grandes lições. Imagine você se José, lá no Egito, não tivesse um ciclo de vacas magras. O que seria de José, né? José experimentou um ciclo de vacas gordas, ou seja, de muita prosperidade, de muita fartura, de boa administração, mas em seguida veio um ciclo de vacas magras, de fome, de miséria, de calamidade, de problemas financeiros que assolaram a terra da sua época, principalmente o Egito. Mas o que aconteceu? Deus deu sabedoria a José, né? E ele teve a capacidade de, em meio às crises, resolver problemas difíceis. E essa é a história de José. José, ele passou por momentos difíceis, mas contudo foi muito abençoado, porque teve ciclos também de muita bênção na sua vida. Eu creio que o ciclo da sua vitória está chegando. Eu creio que o ciclo da providência de Deus na sua vida está chegando. Se você está passando um ciclo difícil, né, enfrentado aí algumas provações, este ciclo está chegando ao fim e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Mas eu quero compartilhar hoje com você a história de Jó. Jó é um exemplo claro de perseverança, de ouvir a voz de Deus e deixar ser envolvido pela voz de Deus, de não esmorecer, de não abandonar a sua fé, que em meio à calamidade, ao sofrimento, continuar crendo. Então Jó nos ensina claramente isso. Mas eu quero ensinar a você algumas coisas que nós precisamos aprender quando a gente lê o livro de Jó. Você sabe que o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Ele é mais antigo do que o próprio livro de Gênesis. Ele é mais antigo do que o próprio Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Jó foi escrito muito antes. Alguns estudiosos dizem que esse livro de Jó foi o próprio Moisés quem escreveu, quando ele matou o egípcio, o servo egípcio, e fugiu para a cidade de Mediã, aonde ele conheceu a sua esposa Zípora. Você sabe que ele ficou um tempo nesta cidade, no meio do deserto, e aí alguns estudiosos dizem que Moisés foi inspirado por uma história de um sheik, né, do Oriente Médio,
que supostamente tinha muitas riquezas, que supostamente foi um homem de muita importância, mas em que em algum momento perdeu tudo e que logo em seguida, como diz a história de Jó, ele foi recompensado pela sua fidelidade. Então, Moisés recebeu essa revelação, né? Nós poderíamos dizer assim, porque é um livro inspirado por Deus, é um livro que exalta a grandeza de Deus, e Moisés, antes de ter o arrebatamento de sentidos, que a gente percebe lá no Monte Sinai, quando ele sobe ao Monte Sinai, e ele tem a revelação das leis, do culto a Deus, antes mesmo desse momento tão espetacular de Moisés no Monte Sinai, depois das pragas do Egito, depois da travessia do Mar Vermelho, muito antes ele já teria sido tocado pelo Espírito de Deus para escrever o livro de Jó. Por isso o livro de Jó, né, com todos os argumentos teológicos e históricos, é o primeiro livro da Bíblia, ou seja, o livro mais antigo da Bíblia, escrito aí cerca de mais de 5.500 anos. Então isso é apenas a título de informação para você, para que quando você for ler o livro de Jó, você possa ter esse entendimento que ele é o livro mais antigo da Bíblia. O que trata o livro de Jó? Aí eu quero a sua atenção, aí eu quero que você preste atenção. O livro de Jó, na verdade, é uma revelação muito profunda, porque trata, na verdade, de um embate. E nós poderíamos dizer, nós temos aqui na nossa audiência nessa noite, né, alguns advogados, alguns mestres do direito, nós poderíamos dizer que o livro de Jó é o primeiro livro de um embate jurídico, aonde, né, o personagem principal, ele pede justiça, ele clama por justiça, ele não reconhece, né, a injustiça que lhe está sendo feita. Então, o livro de Jó, nós poderíamos dizer que é um livro de um embate jurídico. E ele começa exaltando aqui e falando sobre o perigo do homem colocar o seu coração nos bens materiais. Olha que coisa interessante. Um livro, o primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo da Bíblia, já nos advertia sobre a dificuldade e o perigo do homem colocar o seu coração, a sua fé em coisas materiais, né? Isso é muito importante. Fala sobre isso, né? E também relata a história da perda, né, desses bens materiais. Mas antes do fato estar acontecendo, a Bíblia também traz aqui algo muito interessante. Fala de um acusador, ou seja, eu falei agora há pouco sobre o embate jurídico, né? Ou seja, Deus está no trono, julgando as ações dos homens. Deus é um reto juiz, né? O seu trono, ele tem bases, e segundo os estudiosos, os teólogos dizem que o trono de Deus, ele tem pelo menos 4 bases. Ele é fortalecido em 4 bases. Que bases são essas? Primeiro é a glória. A glória pertence a Deus, não pertence a mais ninguém, né? A glória pertence a Deus. A santidade, porque ele é santo, ele é kadosh, ele é puro, ele é um ser extremamente puro. A misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso. Por isso o profeta Jeremias, lá em Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são por causa dela que nós não somos consumidos todos os dias. Então Deus é um Deus misericordioso, né? O seu trono é um trono de glória, um trono de santidade, misericórdia, mas Deus também é justo, né? O seu trono é baseado na justiça. O livro de Jó também traz e fala pela primeira vez sobre um acusador, que no latim é descrito como diablo, né? E no grego diabolos, que quer dizer acusador, caluniador. É um ser espiritual desprovido, né, de justiça, de graça, de santidade, que reside em algum lugar do cosmo e que volta e meia se apresenta diante do trono de Deus para acusar. E veja que ele não acusa com falta de argumentos, que às vezes a gente pensa que o diabolos, que quer dizer acusador, ele acusa com falta de argumentos ou com falta de verdade. Se a gente pudesse imaginar, é como se Deus, por exemplo, decidisse nessa noite: olha, eu vou abençoar
fulano, eu vou abençoar a vida da Rose, eu vou abençoar a vida da Fátima, eu vou abençoar a vida da Jéssica. Mas o acusador, o diabolos, ele se aproxima do trono de Deus, ele sabe que Deus é justo e ele diz o seguinte: Deus, o Senhor não pode abençoar essa pessoa, porque ela faz isso, ela fez aquilo, ela é pecadora, ela é impura, ela é injusta, e ele então coloca diante de Deus, como um promotor público, todas as acusações que nos são pertinentes. Esse é o papel do diabo, nos acusar para que nós não venhamos receber da justiça, da misericórdia e da graça que vem do trono de Deus. E aqui se tratando, no caso de Jó, né? A Bíblia diz que Jó era um homem muito abençoado, tinha muitos bens materiais, era um homem próspero, era um homem que vivia de forma regalada nessa terra. E aí o acusador, o diabo, se aproxima do trono de Deus e diz: olha, ele só é assim porque o Senhor o abençoa financeiramente. Ele só é um homem bom, ele só é um homem justo, ele só é um homem que te busca porque o Senhor o abençoa materialmente, abençoa financeiramente. E aí Deus, então, nesse embate com o diabolos, com o acusador, Deus conhecia o coração de Jó, Deus sabia da essência do coração de Jó, né, porque Deus sonda os corações, e Deus então propõe algo para esse acusador e diz: olha, não é por causa disso que ele me adora. E o diabo então diz assim: olha, se não é por isso, deixa eu tocar nos bens dele. E você vai ver que ele vai esmorecer, ele vai abandonar a Deus, ele vai dar as costas para Deus. E Deus então permite, né, que o diabo então vá e toque nos bens materiais de Jó. Veja, você que conhece a Bíblia sabe que há uma calamidade, há uma catástrofe aonde Jó perde todos os seus bens materiais. Ele perde propriedade, ele perde os gados, ele perde o camelo, ele perde as ovelhas, tudo que lhe proporcionava sustento, tudo que lhe abençoava financeiramente, ele perde de uma hora para outra. Ele entra no que nós chamamos de bancarrota, ele quebra, né? Ele experimenta uma falência total financeira na sua vida. Talvez seja isso que a gente esteja vivendo e vendo nesses dias de crise aqui no Brasil, né? Volta e meia a gente fica sabendo de uma pessoa que em algum momento da vida já teve tudo, mas a empresa quebrou, perdeu o trabalho, enfim, essa pessoa entrou numa decadência financeira, numa decadência material e ela agora está perdendo tudo. Perde dinheiro, perde casa, perde carros, fica endividado, enfim, isso até hoje acontece em nossos dias. E aí o diabolos, que é o acusador, volta para o trono de Deus, né? E Deus então pergunta para ele: e aí, o que aconteceu? Deus já sabia, mas o diabo pergunta: o que aconteceu? E ao invés de Jó lamentar, abandonar a Deus, desanimar, ao invés de Jó praguejar, ao invés de Jó se distanciar da presença de Deus, a Bíblia diz que Jó exalta a bondade de Deus com a seguinte frase: ele deu, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, com essa frase, ele exalta, ele glorifica a Deus, e o diabo então, como acusador, tem que arrumar um outro artifício para tentar tocar no coração e na fé de Jó. E aí entra a segunda coisa que é mais importante na vida de uma pessoa, que é a sua família, que são seus familiares. E aí o diabo chega para Deus e diz: olha Deus, ele está ainda bem porque o Senhor só tocou na parte material, o Senhor só tocou nas finanças, mas se o Senhor tocar na família, ele não vai suportar. Se o Senhor tocar no lar dele, ele não vai suportar. E aí Deus dá autorização, Satanás, né, o acusador, o diabolos, tem permissão, e aí Jó então perde os seus filhos queridos, a sua família devastada por um momento de luto, por um momento de perda, né? E aquilo que parecia também ser uma tragédia na vida de Jó,
Jó exalta, Jó glorifica a Deus. Você imagine, né, alguém perder, eu fico imaginando a dor do coração de um pai, do coração de uma mãe, quando alguém perde um ente querido. É uma dor sem limites, né? É uma dor muito profunda. Talvez você que está aí do outro lado já passou por uma experiência de perder um pai, de perder uma mãe, de perder um irmão, de perder um esposo, uma esposa. Você, mais do que qualquer pessoa, sabe o quanto isso é dolorido, é difícil. Eu lembro, alguns anos atrás, eu era pastor em uma igreja e eu presenciei uma história muito interessante de uma pessoa que era muito crente, né? Essa pessoa já tinha aceitado Jesus como seu único Senhor e Salvador, era uma pessoa importante na liderança dessa igreja e de repente ela perdeu um ente querido, uma pessoa a qual ela amava muito. E aí ela não suportou a dor, ela não suportou aquele momento de luto e ela abandonou a sua fé, ela deixou de ser evangélica, ela deixou de ter o seu coração na presença do Senhor e ela se apegou a doutrinas espíritas de invocação de mortos para que ela pudesse ter um alívio no coração. Então veja que não é uma situação muito fácil de se enfrentar. E Jó passou por isso. Jó enfrentou essa grande perda familiar. Mas a história diz que quando ele passa por isso, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus. É um ciclo difícil, é um ciclo de derrota, é um ciclo de dor, mas ele é um homem justo, ele é um homem temente a Deus e ele então não se deixa vencer pelas circunstâncias, ele tem a esperança de que dias melhores virão. Ele passa por essas tragédias, mas ele permanece firme na sua fé. E aí você conhece a história, sabe que Deus o exaltou por essa atitude, ele também reconhece que a vida está na mão de Deus, que o Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida, que é a coisa mais importante do coração, da consciência do ser humano. Em terceiro lugar, o diabo, o acusador, vai ter que arrumar uma nova desculpa para tentar persuadir o coração de Jó. E que desculpa é essa? Já que ele não conseguiu tocar no coração dele pelos bens materiais, pela perda dos seus familiares, agora ele vai tocar naquilo que é considerado mais importante na vida de Jó, que é a sua saúde, que é a sua integridade física. A Bíblia diz que Jó foi tomado por uma hanseníase, por uma lepra, né? Essa lepra foi tomando o seu corpo e ela foi se agravando de tal maneira, e você sabe que a lepra, ela é uma doença maligna, porque ela desmonta o ser humano. O corpo humano, né, ele basicamente se desfaz quando a hanseníase, vulgarmente conhecida como lepra, penetra a sua carne. O nariz, a ponta do nariz cai, a orelha cai, os dedos caem, né? Porque a lepra consome o corpo. A Bíblia diz que o estado de Jó era tão ruim que ele teria que se coçar com cacos de telha, que era a única coisa que lhe dava alívio. A 800 metros, quase 1 quilômetro, a Bíblia diz que o cheiro que saía do corpo de Jó era um cheiro fédido, ou seja, uma catinga que incomodava as pessoas. Ninguém tinha prazer de se aproximar dele, porque ele fedia o cheiro de podre, o cheiro da lepra do seu corpo que estava apodrecendo, e ele passa por essa prova, ele passa por esse momento difícil. A Bíblia diz que os abutres e os corvos, né, as hienas do deserto, rondavam a vida de Jó esperando a sua morte para devorá-lo. É aquela velha história que às vezes a gente de vez em quando brinca, né? Que tem pessoas que às vezes o urubu está voando sobre a sua casa esperando somente a morte daquela pessoa para destruir. São as aves de rapina que estão à espreita para nos destruir. E espiritualmente falando, nós não podemos ignorar isso. Existem muitas aves de rapina, muita gente que deseja o seu mal, muita gente que deseja o nosso mal, que espera a nossa derrota, que espera a nossa falência, que espera o nosso fim, que fica, né, com os ouvidos atentos para ouvir uma notícia má que vem a nosso respeito. Mas Deus,
Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus livrou a Jó daquela enfermidade. Deus restaurou a saúde de Jó. Deus abençoou o estado de Jó, e você conhece perfeitamente a história, sabe do que eu estou falando. Mas eu quero enfatizar aqui, nesses momentos finais dessa live, nessa noite, dessa Home Life Church, né? Eu quero aqui já finalizar com uma lição muito importante, porque nós estamos vivendo dias onde nós ouvimos muitas vozes, né? Com o advento das redes sociais, com o advento da tecnologia, você sabe que existem três coisas que profeticamente marcam, sinalizam a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Biblicamente existem três profecias, né, que marcam, que afirmam que esse período da vinda de Cristo está próximo. A primeira evidência, né, foi a fundação do Estado de Israel em 1948. Era uma profecia bíblica, que quando a videira florescesse, quando fosse instalado o Estado de Israel, era para nós ficarmos atentos, porque próximo estava a vinda do Senhor. Em segundo lugar, a segunda profecia que nos deixa perplexo é a multiplicação da ciência, a velocidade com que a tecnologia, com que a ciência está evoluindo. A Bíblia chama atenção e diz que era para nós ficarmos atentos quando a ciência se multiplicar na Terra. Existem avanços tecnológicos nos últimos 10, 20 anos que gerações passadas de 500 anos não experimentaram. Então a Bíblia nos adverte, fique atento quando a ciência se multiplicar na Terra, porque esse é um marco da volta de Cristo. E em terceiro lugar, que é o sinal mais óbvio, mais claro da volta de Jesus, é que se iniciaria um período de muita iniquidade, ou seja, da falta de temor a Deus, e que por isso o amor de muitos esfriaria. Algumas pessoas abandonariam a fé e iam viver em iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? A iniquidade não é um pecado normal. Eu sempre digo aqui, sempre faço questão de esclarecer isso, né? Nós temos o pecado, que é a hamartia, quando a gente erra o alvo, quando a gente não consegue fazer aquilo que de repente nós gostaríamos de fazer. Paulo diz isso, né? Maldito o homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu tento evitar, às vezes eu consigo. Então isso é o pecado. Por isso todos nós somos pecadores. O segundo é a iniquidade. A iniquidade, ela é uma característica de quem já conheceu a verdade, de quem já teve uma experiência com Deus e deu as costas para Deus, que ignorou, né, a sua experiência, que ignora o sangue de Jesus, que ignora o nome de Jesus, que ignora a obra da salvação. E a Bíblia diz que por se multiplicar essa iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria e que Jesus estaria voltando, né, para saber se ele acharia o amor na terra, se ele acharia a fé na terra ainda. Então essas três evidências da volta de Cristo. E nós estamos falando sobre vozes, né? Que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, você liga a televisão, você liga a internet, hoje se fala de fake news, muitas vozes. A gente não tem como a gente dar ouvido a todas as vozes que nós ouvimos durante 24 horas do dia ou durante 8 horas do dia. São muitas vozes. Mas eu quero dizer para você que existe uma voz que nós não podemos ignorar, que é a voz de Deus, é a voz suave do Espírito Santo que fala conosco. Essa voz, ela tem o poder de quebrar cadeias. Essa voz, ela tem o poder de trazer transformação na nossa vida. Você pode ler um bom livro, você pode ouvir uma boa palestra, você pode até ouvir uma excelente pregação de um líder, de um pastor. Se não for a voz de Deus falando ao seu coração, em nada ela surgirá o efeito. Então é muito importante que você esteja sensível. Jó é uma pessoa que nos ensina a sermos sensíveis à voz de Deus. Não é toda hora que Deus está falando conosco. Não é em todo momento que Deus vai falar conosco. Mas existe aquele momento, existe aquela hora
que Deus vai liberar uma palavra. E quando Ele liberar uma palavra, é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos, porque pode ser a sua oportunidade de quebrar um ciclo de maldição, de quebrar uma trilha de derrota, de transformar a sua vida simplesmente por obedecer à voz de Deus. Veja, no livro de Jó, nós encontramos pelo menos 7 vozes. 7 vozes. Eu diria que são 7 ciclos da vida, né? Eu tenho estudado muito sobre os ciclos da vida. Talvez em outro momento eu venha compartilhar com você, né? Que dentro da visão judaica, a cada 7 anos, um ciclo se muda na nossa vida, para bem ou para mal, para coisas boas ou para coisas ruins, para aprovações ou para experiências. Sempre está mudando, os ciclos estão mudando. Nunca um ciclo se repete na nossa vida. Então aqui no livro de Jó, na experiência de Jó, nós podemos identificar pelo menos 7 ciclos, que eu gostaria de chamar de 7 vozes no livro de Jó. A primeira voz que nós encontramos aqui é a voz do acusador, do diabo, que nós compartilhamos aqui, né? É o diabo, é a voz maligna. Ah, ele não merece isso, vai lá e tira os bens, toca na família, toca na saúde. Essa é uma voz maligna, que se a gente der ouvidos a ela, nós estamos perdidos. Talvez você esteja passando em um momento difícil, de angústia, de depressão. Hoje se fala muito em depressão, em ansiedade, as pessoas estão deprimidas, elas estão ficando cabisbaixas, porque existe Claro, nós não ignoramos aqui, quero que você entenda isso, eu não estou querendo espiritualizar a depressão, a ansiedade, eu tenho lido muito sobre isso, tenho estudado muito sobre isso, todos nós estamos sujeitos, mas existe uma voz, e às vezes essa voz é uma voz demoníaca, né? É uma voz que tenta sabotar a nossa mente, que faz a gente esquecer tudo de bom que Deus está fazendo para a gente se ligar a uma tragédia, para a gente se ligar a uma coisa ruim e perder a nossa esperança. Então essa é a voz do diabo. Depois você tem a voz dos seus amigos. Quem eram os seus amigos? Ele tinha 3 amigos. Note aí, Jó tinha 3 amigos. Um era Zoar, o outro era Elis e o terceiro era Bildade, seu melhor amigo. Bildade era o melhor amigo. Se você ler o livro de Jó, você vai entender no diálogo que alguns amigos o acusam. Alguns amigos, né, acham que está certo ele ser punido, que está certo ele passar por aquela provação. Talvez como nossa experiência. Existem pessoas que olham para você, olham para mim e dizem, ele está passando por aquele problema, ele merece passar por isso, olha, fulano é assim, fulano é assado. Então os amigos dele também sempre tinham uma palavra de acusação, tinha uma palavra que às vezes trazia o desinteresse. É como nós falamos aqui, se você parar para ouvir os amigos, entre aspas, né, que às vezes a gente adquire no caminhar, a gente se perde, porque também não é uma voz que a gente deveria acreditar muito, porque as pessoas elas são falsas, elas são más e às vezes elas estão dando até um conselho, trazendo uma palavra que não é boa para nós. Quantos de nós já não nos decepcionamos com palavras de amigo? Então veja, a gente tem que tomar cuidado. A quinta voz é a voz da mulher de Jó. Essa voz é uma voz extremamente perigosa, porque no pior momento da vida de Jó, o que essa mulher diz para ele? Aquela que deveria ser a sua incentivadora, aquela que deveria ser o seu esteio no momento da fraqueza, o que aconteceu com ela? Ela foi tomada por um pensamento maligno e ela diz assim, olha, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Quando ela viu Jó, né, com a sua saúde debilitada, quando ela viu Jó pobre, quando ela viu Jó de luto pela perda dos seus filhos, a palavra da sua mulher foi essa, uma palavra abominável. Ela diz, olha, desfaz, por que você não amaldiçoa a Deus e logo morre? Né? Ela deu a dica, ela deu o conselho para que Jó viesse até cometer um suicídio. Quer dizer, uma voz maligna que saiu muito perto dele. E Jó, então, pediu para ela calar a boca, repreendeu aquela voz, usou da autoridade de Deus, repreendeu aquela voz, né? E ele, então, rejeitou aquela palavra sobre a vida dele e se apegou com Deus. A sexta voz que nós encontramos no livro é a voz do próprio Jó, que conversa com Deus e o que ele fala?
olha que coisa tremenda. O argumento de Jó é o seguinte: eu me arrependo desde o dia que eu nasci. Havia um arrependimento, havia uma dor no coração de Jó muito grande por tudo aquilo que ele estava passando. Já eram 16 meses, querido. 1 ano e 4 meses de intenso sofrimento. Às vezes a gente não aguenta um dia. Jó estava passando 16 meses de um sofrimento intenso. Na alma, no coração, no corpo. Um dia pior do que outro dia. Se de repente você está reclamando aí que você está enfrentando momentos difíceis, imagine você intensificar esse momento por 10 vezes mais, né? Imagine se acontecesse isso, que em nome de Jesus não venha acontecer isso, mas imagine se essa crise que você está enfrentando, ela fosse intensificada por 10 vezes mais. Jó, durante, repito, 16 meses, um dia após outro dia, só tragédia, só notícia ruim, só dor, só sofrimento, e a única reação dele era: eu me arrependo. O coração dele quebrantado. Por isso a Bíblia diz que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, né? Deus despreza um coração orgulhoso, um coração soberbo, um coração independente, um coração que não quer ajuda de ninguém, um coração que não quer se aproximar. Esse coração Deus rejeita. Mas um coração quebrantado, Deus não pode rejeitar. E Jó, ele tem um coração quebrantado, a voz dele é sempre essa: eu me arrependo desde o dia que eu nasci. Mas ele não abandonou a presença de Deus. E por último lugar, a voz que muda a realidade de Jó é o quê? A voz de Deus. Quando ele para ouvir a voz de Deus. Observe que o livro de Jó tem 42 capítulos de tragédia e poucos versículos de vitória. 42 capítulos só contando tragédia, dor, sofrimento, e apenas alguns versículos, né, que vão falar da vitória. Eu não sei, querido, a história da sua vida. Talvez você esteja colecionando aí alguns capítulos de tragédia, de derrota, né, de sofrimento, de luta, de decepção, mas eu quero declarar que quando você ouve a voz de Deus, tudo muda, tudo muda. E Jó, quando ouviu a voz de Deus, ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato, de verdade, porque os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que quando Jó ouviu a voz de Deus, Deus iniciou um novo ciclo, Deus restaurou a vida de Jó e ele começou a ganhar novamente tudo aquilo que ele havia perdido. Materialmente, na sua família, na sua casa, Deus foi acrescentando, né? Foi entrando uma nuvem de bênção, uma nuvem de glória, um ciclo poderoso na vida dele, como esse que você vai, com certeza, experimentar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A voz de Deus foi suave, foi mansa, a voz de Deus foi serena, não foi muito barulhenta. Deus apenas dialogou com Jó. Deus fez alguns questionamentos a Jó, porque a visão de Jó, né, o cérebro de Jó era limitado, como o meu e o seu. Nós somos pessoas muito limitadas em se tratando das questões espirituais. Nós não conhecemos tudo, nós não sabemos tudo e nós precisamos contar com a misericórdia de Deus. E essa reflexão eu quero deixar para você aqui nessa noite. Eu quero que você abra a sua mente. Eu quero que você expanda a sua mente, mas não com meros ensinamentos, mas com uma experiência profunda de Deus. Se você está passando um momento difícil, se você está passando alguns ciclos que você não gostaria de passar, olha, saiba que esse ciclo vai chegar ao fim. E quando ele chegar ao fim, o que vai permanecer vai ser o crédito que você deu à palavra de Deus. Vai ser a experiência que você teve nesse período. O que mudou? A sua fé tem mudado? Você tem andado desanimado? Você tem andado cabisbaixo? O que está acontecendo com você? Né? Você já não é mais aquela pessoa de antes, aguerrida, aquela pessoa de luta, aquela pessoa que realmente colocava o seu joelho, que lia a palavra. Eu quero incentivar você a buscar ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja aí, como muitos nessa época, ouvindo tantas vozes,
é o amigo, é o coach que você gosta da internet, é o pregador, é o pastor, mas nada substitui aquele momento precioso que só eu e você temos e devemos procurar com Deus. Há um tempo atrás, eu estava aqui em casa, numa tarde, e eu comecei a ler um livro, né? Um livro muito interessante, que há muito tempo eu não lia, tirei da estante, comecei a ler um livro. Numa página daquele livro, eu orei a Deus, eu busquei a presença de Deus, e ali eu senti a graça, o toque do Espírito Santo vindo, falando ao meu coração, e de repente eu fui tomado por uma presença muito grande, comecei a chorar, comecei a me quebrantar diante do Senhor, e aquilo ali representou uma cura muito grande para mim. E aí eu me lembrei da experiência de Jó, que Jó, a única voz que ele deu crédito, a única voz que ele deixou entrar no seu coração foi a voz de Deus. Talvez você tenha ouvido a voz do médico, tenha ouvido a voz do amigo, talvez você esteja ouvindo a sua esposa, tenha ouvido o seu esposo, tenha ouvido seu filho, seu marido, você tem ouvido, né, os noticiários da TV, você tem se contextualizado com as redes sociais, mas nenhuma voz é tão importante, tão maravilhosa como a voz doce, suave de Deus, que é revelada através do Espírito Santo. E eu quero agradecer a sua audiência nessa noite, como nós iniciamos aqui a nossa Home Life Church, hoje um domingo muito especial, tá frio aqui em Búzios, né? Quero mandar um abraço aí para o nosso irmão Benê Carvalho. Benê fala de Salvador, não é isso, Benê? Muita gente do Brasil todo conectado conosco, pessoal de Barra Mansa, de Volta Redonda, o pessoal do Rio de Janeiro, aqui de Búzios, de Barra Mansa, de Volta Redonda, muita gente sintonizada conosco, e é um prazer compartilhar com você esse momento dessa live. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero deixar aqui um desafio para você. Aí você pode acessar o nosso direct aí, mandar uma mensagem, um pedido de oração, se de repente você tem alguém que você gostaria de interceder, para que a gente pudesse estar orando. A gente quer orar por você. Nosso irmão Benê está falando lá de Fortaleza, que benção. Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe muito, muita saudade de você. Você é uma pessoa muito especial, né? O Benê, nós estivemos juntos, né, alguns anos atrás, lá na cidade de Praia Grande, da Baixada Santista, uma pessoa que deixou muita saudade, sempre companheiro, sempre guerreiro. Eu tive o prazer, o privilégio de ser pastor dele. Que bênção, né? O Richard também aqui conosco, esse menino de futuro. Deus abençoe graciosamente. Giovana, Deus abençoe. Daniel, meu filho Daniel, lá da Barra da Tijuca, sintonizado conosco nessa noite também. Deus abençoe, meu filho. Temos sempre orado por você, pela sua casa, pelo seu lar, e agradecido daquilo que Deus está fazendo também na vida de vocês. Vou ficando por aqui, então você pode deixar aí o seu pedido de oração, né? E em nome de Jesus a gente vai estar sempre unido nessa tecnologia tão especial que é o Instagram aí, né? A gente vai estar sempre unido aí para estar compartilhando algo bom de Deus. Nossa irmã Marli, Deus abençoe minha irmã Marli, muita saudade da nossa irmã Marli. Deus esteja abençoando ela, sua casa, em nome de Jesus, né? Daqui a pouquinho, eu creio que já talvez na semana que vem, a gente teve um probleminha aí da questão de espaço, de locação da nossa igreja, mas eu creio que já na semana que vem, no mais tardar, já no segundo domingo, a gente deve estar tendo as nossas reuniões periódicas de domingo. Nossa irmã Zalica, né, sempre na audiência conosco. Deus abençoe a nossa irmã Zalica de uma maneira muito especial mesmo. A nossa irmã Paula, nosso irmão Felipe, pastor Felipe, sempre juntos, né? Somos uma família, somos a família da fé, né? Em nome de Jesus. O que nos une é a nossa fé, é o nosso compromisso com Jesus. Que bênção, que bênção. Então eu vou ficando por aqui. Deus esteja abençoando a sua vida. Um beijo no seu coração. Não deixe de deixar aí o seu pedido de oração. A pastora Adélia está mandando aí um forte abraço para você, mandando um beijo também para você. Ela que está aqui intercedendo, orando por nós. Deus esteja abençoando a todos. E Yasmin, Deus abençoe Yasmin, a pastora Paula também. Pastora Paula, saudade da pastora Paula, né? Deus esteja abençoando graciosamente a vida de vocês. Nós vamos ficando por aqui. E no domingo que vem nós retornamos com mais uma Life Home Church
abençoando a sua vida. Nosso irmão Rodrigo Sobral, Deus abençoe, Rodrigo. Acho que o Rodrigo é lá de Campo Grande, confirma aí, Rodrigo. Deus esteja abençoando. A nossa irmã Yasmin, de Rio das Ostras, Deus esteja abençoando graciosamente a vida de vocês. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. É isso aí, Rodrigo. Deus abençoe, meu amigo. Muita saudade de você também, Rodrigo. Deus abençoe você e a sua linda família. Que bênção está conosco. Saudades também. Deus abençoe. Vamos ficando por aqui e no domingo que vem a gente volta com mais uma Live Home Church para edificar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te dê uma semana muito abençoada.